Nossa live de hoje, pessoal, vai ser sobre liderança engajadora, né? E o que eu vou compartilhar aqui com vocês? Um passo a passo, uma espécie de um guia rápido para vocês promoverem o engajamento da equipe de vocês, consequentemente melhorar a experiência dos clientes que vocês atendem e, claro, aumentar e impactar positivamente nos resultados e nas vendas. Para vocês poderem se organizar por aí, essa live ela vai ser dividida em 3 pontos. Eu vou começar compartilhando o conteúdo com vocês. Na sequência, eu vou abrir para uma sessão de perguntas e no finalzinho eu vou compartilhar um presente que eu tenho hoje para vocês. Adoro dar presente, hoje o presente vai ser para vocês, tá bom? Então, quem estiver acompanhando essa live, fica comigo até no final, que no final tem uma surpresa, tem um presente, que eu acredito que vocês vão gostar bastante deles aí. Vamos lá, então, sem enrolação, vamos começar, então, com a entrega do nosso conteúdo. Sempre que eu falo, né, já tem anos aí que eu trabalho com desenvolvimento de equipes, de liderança e de empresa, e uma coisa que eu escuto muito, não só dos meus clientes, mas também dos meus alunos, é a seguinte frase: Dani, como que eu faço para motivar a minha equipe? Ou então, escuto frases do tipo, nossa, minha equipe está desmotivada, estou precisando dar um gás nessa turma, estou precisando dar um gás no meu pessoal. Escreva assim aí para mim, se você já disse isso, né? Nossa, minha equipe está desmotivada, nossa, eu estou precisando dar um gás na minha equipe. Escreva assim para mim, por favor, para eu saber que não, Dani, eu já falei sobre motivação, eu já quis motivar a minha equipe, eventualmente eu quero dar um gás na minha equipe, fico meio perdidona para fazer isso. Joia, tá começando a chegar aqui para mim. É bom que assim eu já testo a qualidade do áudio e do vídeo. Escreva assim aí para mim se vocês já passaram por isso. Bacana. Bom, a primeira coisa que eu escuto quando me falam esse tipo de frases, o meu primeiro entendimento é o seguinte, procurar saber o que significa motivação. Para quem diz assim, minha equipe está desmotivada, eu preciso dar um gás para minha equipe. A primeira coisa que eu faço, meu primeiro dever de casa, é entender o que significa motivação. E sempre que eu vou investigando, né, para entender o significado de motivação para quem está me pedindo isso, eu percebo o seguinte: existe uma confusão que é muito comum em função da proximidade desses temas. É uma confusão entre o que é motivação e o que é engajamento. E motivação, gente, é o seguinte, ela tem muito a ver com emoção. Ela está totalmente relacionada à emoção. E a emoção, ela vai aumentar ou vai diminuir o nosso ânimo. E é normal, né? Todo mundo aí tem dias que a gente está mais para cima, tem dia que a gente está mais para baixo, tem dia que a gente está mais motivado, tem dia que a gente está menos motivado. Agora, quando nós trabalhamos ações que vão impactar diretamente na motivação, que vão trabalhar diretamente o ânimo dos profissionais, a gente precisa entender o seguinte: ele não tem uma durabilidade grande, ele não dura muito tempo, né? Eu costumo brincar dizendo que motivação é igual banho, a gente tem que tomar todo dia, porque senão ela vem baixando. Por quê? Porque ela depende de fatores externos. A motivação ela está muito relacionada a incentivo. A gente não consegue motivar um profissional, mas a gente consegue influenciar essa motivação com incentivos. E incentivo tem a ver com elementos externos que a gente vai oferecendo para essa pessoa. Por exemplo, bonificação, salário, uma premiação. Por isso que, com todo o respeito do mundo, às vezes a gente faz aqueles eventos motivacionais, né, muita coisa acontecendo, a nossa energia vai lá para cima, mas depois, com o passar dos dias, isso vai baixando. Por quê? Porque eu não tenho uma conexão profunda, né? Que o engajamento traz para a gente. Então, enquanto a motivação ela está relacionada à nossa emoção, o engajamento ele está relacionado ao nosso nível de comprometimento
com o nosso compromisso. E por isso que trabalhar o engajamento é fundamental, é essencial para a liderança que hoje está trabalhando nesse universo da experiência do cliente. Né? Demanda aí, assim como o mercado mudou e o cliente mudou, o nosso estilo de gestão de liderança, ele também precisa acompanhar essa mudança, né? Senão a coisa não vai acontecer. E é importante a gente entender o seguinte, pessoas engajadas, elas são naturalmente motivadas. E por que elas são naturalmente motivadas? Porque elas não dependem de incentivo externo. Né? Eu, engajada, eu não dependo do meu salário, eu não dependo de bonificação. Isso é importante? Né? A gente não está falando de hobby aqui, a gente está falando de trabalho. Mas o meu nível de comprometimento, a minha entrega, a minha doação, a minha preocupação em trabalhar para o sucesso do cliente, em ofertar para o cliente experiências positivas, memoráveis, que vão fazer esse cliente querer voltar, que vão fazer esse cliente me indicar, não depende de fatores externos. Né? Como eu falei no início, a motivação ela é externa, o engajamento ele é interno. Eu vou explicar detalhadamente sobre isso, mas fez sentido? Está fazendo sentido isso para vocês? Escrevam sim aí para mim para eu poder ter um retorno. Até para poder ir ajustando aqui. Se for necessário, escreva sim aí para eu saber, Dani, está fazendo sentido. Ficou claro que motivação depende de fatores externos e o engajamento, ele tem fatores internos envolvidos. Legal, bacana, estou tendo retorno aqui de vocês. Então, meu povo, mais que emoção, o engajamento, ele tem a ver com comprometimento. E aqui tem um ponto importante. A gente só se compromete com aquilo que a gente acredita, com aquilo e com quem, né, a gente confia e com aquilo que tem a ver com a gente. É impossível a gente se comprometer se não houver crença, se não houver confiança e se não tiver a ver com a gente. Vocês concordam comigo? Escrevam sim aí, Dani, eu concordo. Engajamento, comprometimento tem que ter. Precisa haver o aspecto do acreditar, do confiar e dessa sintonia, do ter a ver com a gente. Escrevam sim, Dani, eu concordo com isso. Ou não, se você não concorda. Legal. Por que eu estou perguntando isso? Porque o engajamento, ele é a junção exatamente desses elementos. Crença, confiança e identificação. Que dentro de uma proposta pedagógica, né, para ficar mais claro aí no engajamento, nós chamamos, né, a gente fala que esses elementos, eles correspondem aos 3 pilares do engajamento, que nós chamamos de cultura, liderança e processos. Se não tiver o alinhamento desses 3 elementos, necessariamente desses 3 elementos, é impossível a gente fazer o engajamento acontecer. Cultura, liderança e processos. Escrevam 10 aí para mim, para eu saber, Dani, ficou claro. Eu entendi que para o engajamento acontecer, eu tenho que ter o alinhamento de cultura, de liderança e de processos. Escrevam 10 aí para mim, por favor. É a forma que eu tenho de ter o retorno de vocês com relação ao conteúdo. E para ir medindo aqui, né, o quanto eu vou falando mais rápido, devagar, entrando aí no nível de detalhe. Escrevam 10 para mim se ficou claro os 3 pilares do engajamento. Joia. Alessandro, Cristina, Reginaldo, legal. Bacana. Então, gente, vamos detalhando cada um deles. Vamos começar falando, então, de cultura. O que é cultura? Cultura é a razão de ser de uma empresa, é o motivo pela qual a empresa existe. É o para que ela existe, é para que ela abre e fecha a porta todo dia, é para quem ela trabalha, é o como ela trabalha. É a razão de ser, é o motivo de existência e a forma como ela entrega a solução para o cliente. Isso tem a ver com cultura. E a cultura, mais precisamente, né, quando a gente fala dessa necessidade de identificação da cultura da empresa com os profissionais,
A cultura, ela tem que ser clara ao ponto das pessoas entenderem para onde que elas estão caminhando e quais são os passos que elas precisam dar para chegar até lá. E qual é o objetivo dessa jornada? Qual que é o objetivo dessa caminhada, tá? Entenda o seguinte, a cultura, ela é bem diferente daquele quadro de missão, de visão e de valores, sabe? Que a gente tem na empresa. Às vezes esse quadro, ele tá lá até numa parede mofada e as pessoas não se dão muito conta. Se a gente perguntar para o funcionário qual é a missão da empresa, ele tem que correr até o quadro e ler para poder lembrar. A cultura, ela é diferente disso, porque quando a cultura é de verdade, quando tem um propósito muito bem definido, quando está muito claro para as pessoas o que a empresa faz, para quem faz, como faz, nós percebemos a cultura no dia a dia da empresa, na dinâmica da empresa. A gente percebe a cultura no comportamento das pessoas. Porque a cultura, ela é viva, ela é dinâmica. Se eu não vejo a cultura da empresa, aquilo que a empresa diz para mim que ela é, se eu não vejo isso no comportamento das pessoas, ela não existe, né? Ou ela não existe ou ela não está clara, tá? Nós precisamos identificar isso no comportamento. E é exatamente esse aspecto da cultura que faz com que os profissionais se engajem. É saber o que eles estão fazendo, para quem que eles estão fazendo, para onde que eles estão indo. Isso gera um senso de pertencimento. Então, a gente pode pensar o propósito como bússola. É ele que indica o caminho, é ele que indica o meu passo diário, é ele que indica quais as atitudes eu devo tomar, quais os meus comportamentos, entende? É ele que vai me nortear. E por isso... Voltou aqui, ó, caiu aqui no Instagram e voltou. E por isso, gente, que assim, é fundamental, às vezes a gente, eu quero trabalhar cultura, mas é muito difícil, sabe por quê? Porque a cultura deve começar lá no início, lá atrás na contratação. Imagina, por exemplo, uma pessoa que não concorda, né? Vou usar um assunto que tá em evidência aí, a questão do armamento. Imagina uma pessoa que não concorda com isso, que vai trabalhar numa empresa que fabrica ou que comercializa arma. Não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com os valores, com as crenças. Então, assim, provavelmente essa pessoa não vai se engajar. Então, é fundamental que a gente pense o engajamento lá atrás, desde o início, desde a concepção, desde a parte da contratação, para que a gente tenha, então, no nosso time, pessoas que se identifiquem com os nossos valores, porque isso dá indício da possibilidade desse engajamento acontecer ou não. Fez sentido para vocês a questão da cultura? Digita um 10 aí para mim para saber, Dani, ficou claro a questão do aspecto da cultura, do pilar cultura, pode passar para o próximo. Fiz um trava-língua aqui agora. Escreva um 10 aí para mim ou um sim, para eu saber que está claro. Pessoal aqui do Facebook, joia, bacana. Vamos então para o segundo pilar do engajamento, que é o pilar liderança. Gente, se a cultura é a bússola, ela que vai indicar o caminho, né, do que está acontecendo, para onde que a gente está indo, como que a gente tem que ir, a liderança é o plano de voo. Por quê? Porque é o líder que vai colocar em prática, né? É o líder que vai fortalecer no dia a dia o vínculo do profissional com a cultura. O líder é quem vai no dia a dia, além de fortalecer o vínculo, garantir a execução dessa cultura no comportamento diário, na realização diária das atividades. É o líder que vai garantir essa atitude condizente com aquilo que a empresa se propõe. O que ela se propõe a fazer e, principalmente, o como ela se propõe a fazer. E por que isso é tão importante? Porque nós só conseguimos engajar o nosso cliente se primeiro nós engajamos o nosso time, se nós engajamos os nossos profissionais, se nós engajamos a nossa equipe. Porque é no dia a dia, lá na ponta, a nossa equipe que vai engajar o nosso cliente. Eu não consigo entregar da porta para fora aquilo que não existe da porta para dentro. Eu não consigo promover boas experiências para os clientes da porta para fora se eu não consigo promover boas experiências para a minha equipe da porta para dentro.
Por isso que o engajamento é tão importante. Por isso que esse vínculo, que essa identificação, que esse compromisso, ele é vital. Para que a pessoa entenda que ela é uma peça estratégica do negócio. Que ela entenda que na mão dela está a solução para a vida de alguém. E é o líder quem tem que garantir isso no dia a dia. Então, senhores, líderes, sejam exemplo daquilo que vocês querem que aconteça. Seja exemplo desse engajamento, dessa execução da cultura. Né? Você não pode simplesmente garantir com aquela velha máxima do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não funciona mais. Hoje você precisa garantir sendo exemplo, inspirando, gerando confiança, promovendo um clima onde as pessoas queiram aprender, onde elas se exponham, onde elas façam, onde elas tenham a segurança de que se elas cometerem uma falha, elas não serão punidas, mas elas receberão apoio, onde elas serão ajudadas, porque ela tem alguém ali que caminha com elas. Ela tem alguém ali que faz no dia a dia, mostrando para ela. E como é que vocês vão fazer isso, líderes? Usando uma comunicação clara, dando feedback pontualmente para as pessoas, acompanhando as atividades no dia a dia, orientando, mostrando como que faz e usando uma infinidade de outras técnicas, né? Tem vários vídeos lá no YouTube com técnicas específicas sobre comunicação, sobre gestão, liderança, enfim, né? A gente não vai ter tempo para falar sobre isso tudo aqui hoje, mas vocês podem entrar lá nos vídeos que estão no YouTube posteriormente, ok? Gente, ficou claro a questão do posicionamento da liderança, né? Para a geração do engajamento. Não só o posicionamento, mas ficou claro a posição que o líder deve tomar e a importância que o líder tem para que o engajamento aconteça? Escreva um sim aí para mim, para eu saber que Dani tá ok, ficou claro, entendi. Pode passar aí para o terceiro pilar do engajamento, que são os processos. Escreva um sim aí para eu saber que tá tudo ok. Joia! Legal, legal. Já tive retorno aqui de vocês. Pessoal, e quando a gente fala sobre processos, né? Falamos sobre o pilar cultura, o pilar liderança, agora a gente está no terceiro pilar processo. A gente está dizendo daquilo que sustenta a cultura e a liderança. Por quê? Não adianta eu ter uma cultura muito bacana, uma liderança engajada, capaz de engajar os profissionais para gerarem boas experiências para os clientes e, consequentemente, engajar o nosso cliente, gerar lucro, né, gerar resultado com isso, se o meu processo não sustenta isso. E aqui, especificamente, eu estou falando sobre os processos de gestão de pessoas, como, por exemplo, justiça e meritocracia. Os processos, os processos de gestão de pessoas, eles precisam dar para o funcionário, oferecer para o profissional a segurança e a certeza de que o compromisso que ele tem com a empresa vai ser valorizado. E vai ser valorizado de forma justa, vai ser valorizado de forma imparcial. Ele tem que ter a segurança e a certeza de que aquele trabalho que ele está oferecendo, que o esforço que ele está oferecendo, que a dedicação que ele está oferecendo, ela vai ser valorizada e a empresa não vai considerar a amizade, a empresa não vai considerar o tempo de casa, a empresa não vai considerar aquele famoso QI, né, que é o quem indicou, na hora de dar o mérito, né? Na hora de valorizar, na hora de oferecer os incentivos. Porque se eu estou lá na empresa ralando, me esforçando, comprometida com o cliente, eu estou vendo que o colega do lado que está ali o dia inteiro, sabe? Eu estou lá carregando o piano, o colega do lado está lá olhando e não se esforça. Se a empresa valoriza, se a empresa compartilha esse mérito, quem está ali, cara, vai ficar desengajado. Quem está ali vai olhar e falar, opa, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou trabalhar? E isso gera a desmotivação, né? Que, consequentemente, vai gerar aí um desengajamento. Então, a gente precisa considerar esse alinhamento, quando a gente fala alinhamento de cultura, de liderança e de processo, é que esses processos garantam
a efetividade da minha cultura, garantam a efetividade da minha liderança, né, que ela cumpra com aquilo dizendo, não, nós somos justos e a gente valoriza o compromisso, a gente valoriza o resultado de forma transparente, completamente transparente, de forma imparcial. Pessoal, ficou claro aí os pilares? A importância de cada um dos 3 pilares e a necessidade desse alinhamento para que o engajamento aconteça? Escreva 10 ou sim aí para mim, por favor. Ou sapeca dedo aí no like, manda coração, que eu adoro, só para eu ter o retorno de vocês e entender que Dani está claro. Cultura, liderança e processos são os pilares do engajamento e eles precisam acontecer de uma forma alinhada, né? Eles precisam existir de uma forma alinhada para que então o engajamento aconteça. Escrevam aí para mim 10 ou um sim, dá likezinho, manda coração, joia! Bacana. Bacana, bacana, bacana. Tendo retorno aqui de todo mundo. Agora, vocês podem estar aí pensando, Dani, entendi. Tá tudo na minha mente aqui, funcionando perfeitamente bem, tá tudo claro. Agora, como eu vou medir que essas estratégias de engajamento, como que eu vou medir como que eu vou ver na prática em números que ela está funcionando? Como eu vou ver que esse engajamento está surtindo efeito? Pessoal, e por falar em surtir efeito e número, anotem uma coisa, anotem isso aí para vocês não esquecerem. Empresas que trabalham com engajamento, elas têm um aumento de pelo menos 20% da performance, no nível de performance da equipe e no resultado final. Pelo menos 20%. É o que as pesquisas mostram aí. Eu estou falando de uma pesquisa recente que saiu uma pesquisa Gallup, com esses números de engajamento. Aí você vai dizer, Dani, mas é muito fácil falar de pesquisa, nem na prática, no dia a dia. Se vocês entrarem no meu site, tem lá vários depoimentos. Eu tenho depoimentos de alunos que passaram por engajamento comigo, cursos de engajamento, e que deixaram lá um testemunho, um depoimento falando do aumento da qualidade do trabalho dos profissionais, do aumento da excelência, da dedicação dos profissionais, compartilhando que aumentaram o número de vendas e que conquistaram novos clientes que vieram por indicação. Então, assim, não é pesquisa, é vida real, né? Falo o nome de um dos alunos aqui, tem o Diego Maciel, ele é de João Pessoa, né? Ele teve um resultado muito bacana trabalhando pequenas estratégias de engajamento, assim, de bate-pronto, sabe? Conversamos, orientei, ele aplicou e já teve resultado de bate-pronto. Então, assim, quando eu falo de número, eu não estou falando só de pesquisa, eu estou falando de resultado real, eu estou falando de resultados que eu acompanho diariamente há quase 20 anos e estou falando de resultados que hoje eu tenho a felicidade e a honra de ajudar meus clientes e meus alunos a conquistarem. E como que você pode medir isso? De uma forma muito simples, faça uma avaliação antes de você aplicar essas técnicas e faça uma avaliação depois de você aplicar essas técnicas. E o que vocês vão avaliar? Meçam o nível de produtividade, quantifica a entrega diária da tua equipe, dos teus profissionais. Meça antes e meça depois. Avalie o nível de absenteísmo, o número de faltas. Cara, isso compromete demais o resultado. Funcionário que fica faltando demais. Cara, isso é profissional desengajado ou não engajado. O engajamento favorece essa melhora do número, desses números especificamente. Esse absenteísmo cai, as pessoas param de faltar, ou sem justificativa, ou por doença, param de adoecer demais. Vocês podem medir também no antes e depois a quantidade de reclamação ou de elogio dos clientes. E, claro, meçam o faturamento. Tenham isso, cara. Não adianta a gente medir aquilo que a gente não consegue quantificar. E eu não estou falando aqui do plano de ideias, não, tá? Eu estou falando de números mensuráveis, de números diários, de números que a gente não só pode, como deve medir para saber se a gente está alcançando as nossas metas. Porque isso impacta alcance de meta, isso impacta resultado, isso impacta faturamento. Simples aqui que eu falei, produtividade, absenteísmo, reclamação, elogio e faturamento.
tá? Tem outros aí que vocês podem considerar especificamente do negócio de vocês. Quando a gente fala de experiência do cliente, especificamente, tem um índice que é muito legal, a sigla dele é N de Nair, P de papai, S de sapo. Escrevam aí para mim, por favor, para ficar claro para todo mundo, NPS. Esse é um índice muito legal. Quando a gente fala especificamente de experiência do cliente, é fundamental que a gente tenha essa medida. E eu vou falar aqui para vocês por quê. Escrevam aí para mim, por favor, só para ficar claro. Às vezes tem um coleguinha aí que o áudio não está muito bom, mas para ficar claro para todo mundo. É o NPS. Deixa eu jogar aqui no... Opa! NPS. Joia. Obrigada, Alessandro. É porque, eventualmente, aqui para mim aparece tão pequenininho que sempre que eu tento escrever alguma coisa, eu derrubo a nossa live. Eu não quero correr o risco, não. Aqui no Instagram ficou mais fácil. NPS. O que significa NPS? Significa Net Promoter Score. É um índice que são métricas, né? Índices onde a gente vai medir a experiência que um cliente tem com a gente em todos os aspectos, em cada um dos pontos de atendimento. Como eu falo no curso Jornada da Experiência do Cliente. E o que ele traz para a gente? O grau de satisfação do cliente. Né? E a probabilidade, não só o grau de satisfação do cliente, mas a probabilidade desse cliente voltar a consumir com a gente e a probabilidade desse cliente indicar para a gente novos clientes. Hoje não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, a gente pode fazer uma próxima live falando especificamente, mas se vocês quiserem saber mais a respeito, é só jogar no Google, tá bom? Tá anotado aqui nos comentários. Busquem assim, Índice de Experiência do Cliente, NPS, Net Promoter Score. Pessoal, esse era o conteúdo de hoje. Bora abrir para as perguntas. Particularmente é a parte que eu mais gosto. Logo na sequência das perguntas, eu tenho uma surpresa para vocês. Na verdade, é um presente. Eu estou com um presente aqui para dar para vocês. E ó, é um presentão, viu? Não é um presente mequetrefe. É um presente bem legal. Nada de presente xexelento. Pessoal, escrevam 10 aí para mim. Dani, ficou claro, essa live valeu, consegui ter insights aqui para poder já aplicar amanhã na minha liderança e já consigo medir com esses indicadores que você me passou. Escrevam sim aí para mim ou escrevam 10 para eu ter esse retorno de vocês. E aproveitando, enquanto esse retorno está pedindo, eu vou pedir uma gentileza de vocês, que é a seguinte. Com essa mudança aí dos números, né, me fugiu a palavra agora, com todas as mudanças que nós tivemos de rede social, a forma que nós temos de fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, com que a gente ajude líderes como a gente, que a gente possa compartilhar e contribuir para um mercado mais interessante, não é nem mais só dando like, é comentando as postagens no Facebook, no Instagram, né? Então eu vou pedir a gentileza para vocês de vocês não saírem daqui hoje sem deixar um depoimento sobre essa live. Dessa forma, a gente consegue melhorar os índices e consegue fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá bom? Então vou pedir aí gentilmente o comentário de vocês. É uma forma de medir o meu nível de assertividade com vocês, que são os meus clientes. Deixem aí uns comentários para eu saber se eu estou acertando ou se eu estou errando com vocês. Joia, já estou recebendo aqui 10. Legal, o conteúdo ficou claro. Joia. Pessoal, e as perguntas? O que vocês têm de dúvidas aí? Sobre engajamento, sobre a diferença entre engajamento e motivação, sobre como vocês podem aplicar isso no dia a dia para melhorar os resultados. Como é que está aí o nível de dúvidas de vocês? Como motivar um colaborador que não acredita no sucesso da empresa? Cristininha, primeira coisa é entender se está claro para essa pessoa o que significa sucesso para a empresa. Porque o sucesso, a palavra sucesso, ela é muito solta, ela é muito abstrata, sabe? Cada um tem um conceito de sucesso. Então, o sucesso da empresa é a empresa alcançar o propósito dela.
O sucesso de uma empresa é fazer o seu propósito ser cumprido e ter resultado com isso, claro. Isso está claro para o profissional ou para a equipe? Esse propósito, ele entende por que ele tem que trabalhar, para quem que ele tem que trabalhar e como que ele vai trabalhar? Porque essa descrença, ela pode estar relacionada a um desconhecimento, né, a uma falta de conhecimento, a uma falta de clareza, ou se tiver tudo muito claro, isso está relacionado a uma falta de identificação. Né? Como eu falei no início, a gente só vai se comprometer com aquilo que a gente acredita, em quem a gente confia. Se eu não confio, se eu não acredito, é muito difícil. Né? Esse engajamento, como eu disse, ele vem de dentro. Uma pessoa engajada, ela é naturalmente motivada. Então, se eu acredito nesse propósito, se eu percebo que eu trabalho por um objetivo muito maior do que o lucro, a minha entrega, o meu posicionamento, a minha atitude vai ser diferente. Né? O pessoal vai estar falando em crise, em política, enfim. Né? Eles vão dar todas as desculpas do mundo para dizer, a culpa não é minha. Mas quem está engajado falou, não, independentemente desse cenário, eu vou me comprometer, porque é possível. Porque a minha responsabilidade aqui é com um cara chamado cliente que confia em mim, que está depositando em mim a solução para a vida dele. Eu vou contribuir através dos produtos e dos serviços que eu vendo. Então, a primeira coisa é entender se está claro. Se está claro, por que não está havendo essa identificação? Porque vai ser, com certeza, um desses elementos aí. Ou é uma cultura que não está clara, ou é uma liderança que não está performando, fazendo o dever de casa, ou, de repente, os processos, né? Eles não são justos, não consideram aí a meritocracia, tá bom? E como posso fazer para motivar mais as vendas? Peraí, deixa eu ver se eu deixei de passar aqui. De quem veio essa pergunta? Peraí, cadê? Não sei se é Monique ou Mônica, tá bom? Machado, me corrija se eu estiver errada. Mônica, trabalhando o engajamento. Nesse cenário que a gente está vivendo, nesse mercado da experiência, pensa em você como cliente para ficar mais fácil. O que te faz hoje escolher uma empresa em detrimento de outra? Por que você compra, às vezes, um produto que é vendido numa mesma empresa mais barato, você não compra dessa empresa, você compra de outro que às vezes é um pouquinho mais caro? É pela experiência que essa empresa oferece pra gente. Não é só o atendimento, é a experiência de compra, sabe? É o poder que aquela empresa tem, não só de me entregar um produto de qualidade, porque qualidade é a nossa obrigação. A excelência é a escolha. Quando eu percebo que uma empresa ela se preocupa em ser excelente comigo, no produto, no atendimento, nos processos, no cuidado, em cada um dos pontos de contato que eu tenho com ela, quando eu percebo isso, o meu nível de experiência com essa empresa cresce. Automaticamente, a percepção de valor que eu, cliente, tenho dessa empresa cresce, o que vai impactar diretamente nas vendas. Então, hoje, não adianta a gente procurar saber só a respeito de oferecer produto e serviço. O cliente hoje está pouco se lixando para o produto ou para o serviço. O que ele quer é uma solução. Essa solução ela vai ser entregue através do produto e do serviço. Para que seja uma solução, para que aquilo que a gente venda represente uma solução para a vida do cliente, a gente tem que conhecer muito bem esse cliente. Quem é esse cliente, como que ele toma as decisões, o que tem valor para ele, quem palpita nesse momento da decisão, como entende isso, por quem que ele é influenciado, quem são os meus concorrentes, todas essas informações são importantes, para que no momento ali do tete-a-tete desse relacionamento, em cada ponto de contato que o cliente tenha com a gente consiga surpreender e entregar uma experiência positiva. E não fazer esse cliente lembrar da gente de vez em quando, mas dessa forma, a gente se torna inesquecível para o cliente. Então, quando ele pensar nesse produto ou no serviço, não é no produto ou no serviço, ele vai lembrar da gente. Lembra do Omo? Não é sabão em pó. É a garantia da limpeza. É a garantia que os meus filhos podem se sujar à vontade. Porque o Omo garante que eles vão ficar limpinhos. Entende? Confiança, acreditar, cultura, liderança e processo. Tá bom? Considerando a experiência do cliente. Porque, Thelma, quando o líder não sabe nada de liderança, o que fazer? Thelma, preparar esse líder.
Às vezes a gente acha que o líder nasce pronto, né? Tem algumas características da liderança que elas estão relacionadas a questões pessoais, mas ela pode ser desenvolvida. Quando a gente fala, por exemplo, de um líder competente, o líder competente é um líder que conhece daquilo que ele está fazendo, é um líder que tem habilidade para fazer aquilo que ele está fazendo, e é um líder que tem atitude. Conhecimento a gente oferece, habilidade a gente treina. É perfeitamente possível preparar um líder. E preparar um líder, Thelma, para esse cenário que a gente está vivendo, para esse mercado que a gente está vivendo, que é o mercado da experiência do cliente. É trabalhar um líder que vai ter competência para poder promover o engajamento, gerar um clima propício para que as pessoas se engajem, para que as pessoas se comprometam, e se comprometam não só com o sucesso da empresa, mas principalmente com o sucesso do cliente. Porque quando eu, líder, direciono a minha equipe dizendo, olha, vamos trabalhar para o sucesso do cliente, porque quando esse cara tem sucesso, a gente tem sucesso, eu vou fazer essa equipe, sabe, desenvolver empatia, comunicação, habilidade de relacionamento. Por quê? Porque o nosso propósito, quando a gente chega na empresa, não é vender uma coisa, é defender uma causa, é servir, é entregar o nosso melhor. Agora, para que ele consiga fazer isso, ele tem que ser exemplo disso que ele quer que aconteça. E hoje, Thelma, aí eu vou vender o meu peixe para você. Dos meus principais trabalhos é o desenvolvimento da liderança para esse cenário de experiência do cliente. E eu tenho um curso online, ele é 100% online, ele está disponível para você. Depois eu deixo aqui nos comentários, tá bom, Thelma? Eu deixo especificamente para você, eu te respondo com um link, que é exatamente isso. Como que hoje eu lidero pessoas e processos e consigo resultados? Nesse cenário nervoso que a gente está vivendo, onde o que é mensurado, o que é considerado é algo tão... a gente não consegue, me fugiu a palavra agora, mas não é palpável, sabe? Ele tá aqui. Então, hoje a gente tem que trabalhar muito mais emoção do que a razão. A razão, ela é importante. Agora, a gente tem que ter a sensibilidade para usar as competências com as pessoas devidas. Considerar, sabe, especificamente o jeito de cada um da equipe, sabe? Pessoalizar essas relações. Mais uma dúvida aqui, como lidar quando você acredita naquilo que faz, acredita na prosperidade da empresa, mas aparentemente seu líder não? Cara, o que está acontecendo com esse líder? Né? Eu recebo tanta pergunta aqui, como eu faço esse trabalho com liderança, de profissionais. Entenda o seguinte, o líder é gente assim como você. O líder tem momentos de altos e baixos assim como você. É importante entender quais são as razões desse líder. E a gente só consegue isso hoje nos relacionando, conversando. Né? E você pode fazer isso, você não só pode, como deve ter essa proximidade. Sabe por quê? Porque a liderança, às vezes, ela é muito ingrata. Eventualmente, o líder se sente muito sozinho, porque nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos e nós somos responsáveis pelos resultados. Né? O trabalho, ele é compartilhado. Essa responsabilidade ela é compartilhada. Agora, são os líderes que respondem por ela. Então, às vezes, a liderança ela é muito ingrata, ela pode ser muito solitária. Então, o líder saber que a equipe se preocupa, cara, isso traz um fôlego para que a gente seja um líder melhor, entende? Então, conversa com o teu líder para entender. Agora, entenda também. A comunicação, uma comunicação clara e transparente do líder, ela é super importante, ela é fundamental. Agora, existem questões que são, vamos chamar de sigilosas. Tem coisas, a empresa deve compartilhar tudo, agora tem momento para que isso aconteça. E às vezes a empresa segura alguma informação. Então, ou o seu líder pode estar passando por uma questão estratégica, ou ele pode estar passando por uma questão pessoal. Agora, é importante ter também esse entendimento e essa sensibilidade, né? Por que não sentar com esse líder e convidar para um café? Por que não almoçar, né? E perguntar, tá tudo bem? Porque ele é gente, ele também sente, tá bom? Agora, tem questões aí que a gente, né, precisa entender um pouco mais esse cenário, o que está acontecendo, como é que está o mercado, como é que estão as metas, né? E esse cenário é você que tem lá na tua empresa. Então, é importante contextualizar e fazer essa leitura, tá bom? Diferença entre motivação e engajamento. Monique,
Eu falei isso no início aqui da nossa aula live. A motivação, ela depende de fatores externos. Motivo é um motivo para agir. Cada um tem um motivo. Às vezes você vai ter um profissional na sua equipe que trabalha para pagar a escola dos filhos, o outro ele quer investir para ficar, sabe, ter uma renda e se aposentar mais cedo, o outro ele vai trabalhar para fazer viagens incríveis. O que motiva a pessoa da tua equipe? Isso você precisa saber. Por isso é tão importante você estar acompanhando de perto as pessoas. Para quê? Na hora de incentivar, de bonificar, de pagar uma premiação, por exemplo, você relacionar esse incentivo com o sonho, com o motivo do profissional da tua equipe. O engajamento, ele tem a ver com o nível de comprometimento. Às vezes a gente está mais para baixo, às vezes a gente está mais para cima. O nosso grau de motivação, ele vai variando, né? A gente é gente, isso é normal acontecer. Agora, o meu compromisso com a entrega, não. Né? Eu posso não estar legal. Agora, o meu comprometimento, posso não estar num dia bento. Agora, o meu nível de comprometimento, ele não vai mudar. Eu continuo responsável, eu continuo comprometido, porque eu sei que eu tenho um trabalho, o meu trabalho tem um propósito muito maior do que o lucro. Eu tenho um compromisso com um cara chamado cliente. Esse cara está contando comigo, né? Então, o meu compromisso é com ele. O engajamento tem a ver com isso. Por isso que, como tem a ver com comprometimento, eu preciso de uma empresa que tenha uma cultura forte, eu preciso de uma liderança que me inspire e preciso de processos que sejam justos, para saber que o meu esforço ele vai ser recompensado. Porque eu tenho valor e o meu trabalho foi reconhecido de forma justa. Não é o coleguinha do lado que é o indicado. Quem vai receber por isso sou eu, tá bom? Como um líder pode dividir o tempo entre gestão de pessoas e suas próprias tarefas? Cristininha, com agenda. Não tem, ó, com isso aqui, ó. Divida seu tempo. Uma coisa que é muito importante, é uma regrinha, que é bem importante que você pode levar isso para a sua liderança e para a sua vida pessoal, é o seguinte. Tem coisas que são importantes e tem coisas que são essenciais. Aquilo que é importante passa, no caso da empresa, passa por tarefas, passa por processos, e a gente não pode deixar que isso impacte a experiência do cliente. Então, tudo aquilo que tem a ver com tarefa, que vai impactar, que pode impactar diretamente a entrega para um cliente, o tempo de resposta para um cliente, isso você vai resolver ontem, né? O cliente é a nossa prioridade. Agora, por trás de todo e qualquer resultado tem gente. E gente é essencial. E o que é essencial numa empresa é o relacionamento que nós estabelecemos com as pessoas. Então, estabeleça uma agenda que você possa se reunir pelo menos uma vez por semana com toda a sua equipe, preferencialmente numa segunda-feira, para você dar as diretrizes, para você acompanhar, para você resolver dúvidas e para você fazer ter essa galera um gás aí para poder trabalhar durante a semana e trabalhar com eficiência e com eficácia. Segunda coisa, dê feedback pontual para a tua equipe, né? A sua empresa deve ter aí, se não tiver, você pode pensar sobre isso num programa de avaliação de desempenho, onde você dá feedback para as pessoas sobre o desempenho, orienta sobre o que ela pode fazer e como ela pode fazer para ela melhorar os resultados. Agora, não dependa dessas datas, sabe? Trimestral, semestral, não. Viu alguma coisa legal ou que precisa ser orientado, ser corrigido? Pontua. Chama a pessoa, olha, e dá exemplo. Naquele dia especificamente aconteceu isso e tal resultado, isso foi show, foi incrível. Faça isso publicamente para as pessoas se identificarem. Se tiver que corrigir, chama a pessoa no particular e diga, olha, naquele dia essa situação teve tal resultado, não foi legal, mas você pode melhorar, né, de tal forma. Essa técnica de você falar uma coisa boa, mostrar o ponto que a pessoa deve melhorar e terminar com um aspecto positivo, é chamada de feedback sanduíche. Eu tenho um vídeo no YouTube falando somente sobre isso, tá bom? Mas sempre divida o seu tempo. Às vezes é difícil a gente parar para pensar, né, no dia a dia sobre isso, a gente acaba não dando atenção devida às pessoas. Então, estabeleça uma agenda de pelo menos uma vez por semana, você orientar o teu time, você fazer uma reunião aí de start da semana, e quando alguém pedir a sua ajuda, esteja presente.
sabe? Se for uma atividade que você não pode parar de jeito nenhum, porque seu tempo está cronometrado e se você interromper, vai comprometer, vira para a pessoa e diz, fulano, fala o nome. Neste momento agora, eu estou fazendo essa atividade assim, assim, assado, que eu não posso parar porque vai comprometer. Mas me dá aí, olha o tempo que você vai precisar, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, à tarde você vai conseguir falar, no outro dia de manhã, dá um deadline para essa pessoa e diz assim, olha, agora eu não posso por essa razão, mas a gente vai conversar sobre essa sua questão tal hora. E quando você for conversar, vira celular, sabe? Leva essa pessoa para uma sala reservada, esteja presente, dá atenção para essa pessoa, olha essa pessoa, escuta essa pessoa com vontade de ajudar, porque assim você vai ser exemplo, assim você vai inspirar. Você pode me indicar um livro de liderança? Tem um livro excelente, ele está aqui perto de mim. Deixa eu pegar ele aqui para você, peraí. O que eu mostro para todo mundo? Eu gosto demais desse autor, Simon Sinek. Encontre o seu porquê. Minto, não é esse dele, não. Bati o olho aqui no autor, estou confundindo o livro. O nome é Simon Sinek. Tem um livro dele que se chama assim, Líderes se servem por último. Deixa eu... Ele não está aqui, não. Não, está aqui sim. Está aqui sim, está aqui sim, está aqui sim. Essa biblioteca fica grudada aqui em mim. É esse aqui, ó. Líderes se servem por último. Como construir equipes seguras e confiantes. Esse aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal do Facebook. Esse aqui é um autor de referência. Eu gosto muito desse cara. Ele é muito claro, tem uma linguagem muito simples e tudo que está aqui você pode aplicar de uma forma muito simples, independentemente do nicho de atuação, do tamanho da tua empresa ou do tamanho da tua equipe. Tá bom? Eu sei que tem mais perguntas aqui, eu vou me esforçar para responder todas, mas senão eu caio aqui e eu esqueço de falar para vocês do presente. Olha só, essa semana, foi essa semana ou semana passada? Semana passada eu fiz uma sessão de perguntas e respostas sobre liderança engajadora, né? Sobre o tema dessa nossa aula live de hoje, que foi inclusive o que motivou a realização dessa live. E esse bate-bola foi tão legal, vocês me mandaram tantas perguntas e tantas perguntas interessantes, que eu resolvi fazer essa live, né, falando especificamente desse tema, e eu produzi especialmente e exclusivamente para vocês um e-book chamado Liderança Engajadora. É um guia prático para todo líder que quer ter sucesso nesse mercado da experiência. É um passo a passo para vocês darem start no processo de engajamento da equipe de vocês. Para quem está aqui no Instagram, na bio do Instagram, tem um link, é só clicar no link e baixar esse book, tá bom? Ele foi pro ar hoje, eu fiz com o maior carinho para vocês, maior carinho, né? Eu fiz com o maior tesão para vocês, foi um tema que me deixou muito feliz pela resposta que eu tive de vocês. Então o e-book tá aí, na mão de vocês, completinho, com todo o conteúdo dessa aula, com dicas práticas, e tem um case nesse e-book, que é um case da Toyota, é um clássico sobre engajamento. Cara, ele dá muito insight para vocês pensarem em coisas, né? Para vocês customizarem ideias aí e botar em prática e ter resultado, tá bom? É só clicar na bio aqui do Instagram para baixar. Quem está aqui no Facebook, eu vou deixar o link nos comentários, tá bom? Vou deixar aqui para vocês. Ele não está aqui na descrição da aula, mas assim que a gente terminar, nos comentários, vai ter aí o link para vocês baixarem esse book. Um guia prático para o líder que quer ter sucesso no mercado da experiência. Bom, pessoal, acabaram as perguntas, nosso tempo também aqui já está se esgotando. Eu quero dizer que eu estava morrendo de saudade de fazer essas lives aqui com vocês. Eu eu vou me organizar para estar presente aqui mais vezes, para estabelecer, aumentar o nosso relacionamento, a nossa conexão. Eu acho que isso agrega muito na nossa troca, nos nossos resultados, no meu, inclusive. Então, eu quero agradecer a gentileza de vocês, a atenção de vocês. Vou pedir mais uma vez para vocês deixarem um comentário, dizendo o que vocês acharam dessa live, se essa live foi relevante, se essa live trouxe insights para vocês, se essa live
vocês conseguem, com essa live, se vocês conseguiram pensar em estratégia para vocês usarem. E deixem para mim também, por gentileza, depois, um comentário sobre o e-book. Quero muito saber o que vocês acharam do e-book, tá bom? Esse retorno é bem positivo aqui. No mais, obrigada, boa noite para todos vocês e até a próxima. A gente vai se falando por aqui. Beijo e obrigada.